acharam? Esse microfone começou a dar problema, não sei se... A partir do versículo 1, Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Jesus. Irmãos, eu quero conversar com a igreja hoje sobre Deus não aceita desculpas esfarrapadas. Deus chamou-nos para fazer a sua obra. Cada um de nós que aqui estamos, seja homem ou mulher, seja um jovem ou seja um idoso ou uma idosa, você está aqui porque Deus te chamou, você está aqui porque Deus tem algo especial na sua vida, você está aqui porque Deus quer te usar em algo especial. Você é vaso de honra, você é vaso escolhido para fazer a obra que lhe foi confiada. E Deus não aceita as suas desculpas. Desculpas que você possa estar pensando, desculpas que você possa estar dando, para não fazer aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para fazer. Eu quero ler com os irmãos, com as irmãs, esse texto da palavra de Deus, que conta-nos quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés começou a dar desculpas a Deus para não obedecer à sua chamada. Diz assim a palavra do Senhor: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. O rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos malfeitores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo no meio dos egípcios, e para fazê-lo subir de uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu.
E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vai agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse o Senhor: certamente eu serei contigo, e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, ele disser: o Deus dos vossos pais enviou a vós, e se eles me disserem: qual é o seu nome? O que eu vou dizer? E disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E disse mais Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel e disse-lhe: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto-vos o que é feito no Egito. Pai Santo, mais uma vez, Deus, nós clamamos ao Deus que tudo vê. Deus, e pedimos, Senhor, que a tua misericórdia, a tua bênção esteja sobre cada um que está neste lugar. Senhor, que tu possas falar a cada um neste lugar sobre as desculpas esfarrapadas que estão sendo dadas para não fazer a obra que lhes foi confiada. Deus, trabalha, Senhor, de uma maneira grandiosa nesta casa de oração. Trata, Senhor, com cada um de nós segundo as multidões das suas misericórdias. Deus, tu é o Deus que tudo vê, tu é o Deus que tudo sabe. Tu conheces, Deus, a cada um de nós nas nossas particularidades. E clamamos, Senhor, pela tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos queridos e irmãs amadas, a maioria de nós que aqui estamos nesta casa de oração, apresentamos a Deus desculpas esfarrapadas para não fazer a vontade do Senhor. Alguns de nós fomos chamados para fazer algo. Alguns de nós, Deus tem nos chamado para nos levar a determinados lugares. Alguns de nós, Deus tem sussurrado dos nossos ouvidos e falado aos nossos corações para levar a mensagem a alguém. Mas nós estamos, irmãos, nos acovardando daquilo que Deus tem falado conosco, daquilo que Deus tem dito para nós. Estamos com medo de fazer aquilo que Deus está falando para nós fazermos, com medo com que as pessoas vão pensar, com medo do que as pessoas vão dizer. E por causa desse temor, nós começamos a dar desculpas esfarrapadas para não fazermos a vontade de Deus, para não fazer aquilo que Deus tem dito para nós fazermos. Nós cantamos, abrimos a nossa boca em cânticos, dizendo que nós faremos o que Deus mandar,
Muitas vezes nós cantamos e falamos algo que nós não temos intenção real de fazer. Mas eu quero dizer que Deus registra. Deus registra. Deus sabe. E eu quero conversar com os irmãos a respeito desse texto que nós trouxemos em Êxodo capítulo 3, quando Deus chamou Moisés para transformar Moisés num grande libertador do povo de Israel. A maioria de nós conhecemos a história de Moisés. A maioria de nós sabemos o que Deus fez com Moisés. A maioria de nós sabemos que Moisés, hebreu, Moisés nasceu no Egito. Moisés nasceu como filho de uma escrava hebreia. E chegou um determinado momento em que houve uma ordem de Faraó para que as crianças, os homens, os bebês do sexo masculino fossem mortos. E a mãe de Moisés, com um ato de fé, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a fé nos faz corajosos. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. A fé nos torna corajosos. Pela fé nós fazemos coisas que nós imaginávamos que nós não faríamos. Eu quero te dizer que Deus te fez homens e mulheres de fé para fazer coisas grandes, para serem corajosos. Porque os tímidos, diz a palavra do Senhor, não entrarão no céu. Os covardes não herdarão o céu. O céu somente é para os valentes. O céu é o lugar para corajosos, para aqueles que tomam pela fé e faz a obra que lhe é confiada. Ei, Deus te chamou e te comissionou e colocou em você o seu espírito e te fez homens e mulheres corajosos. Deus tem algo especial a tratar conosco neste lugar. Irmãos, não somente nesta noite, mas neste lugar. Deus tem algo especial para tratar com cada um de nós nesta casa de oração. Moisés, salvo, quando a sua mãe, em um ato de fé, em um ato de coragem, ela colocou Moisés em um cesto e colocou este cesto em um rio, sem saber o que aconteceria. Mas ela sabia da provisão de Deus para a vida do seu filho. Depois dessa situação, a Bíblia nos mostra que Moisés foi resgatado pela filha de Faraó. E durante 40 anos, Moisés foi criado no palácio, criado como um príncipe do Egito, tratado como um príncipe do Egito, teve a melhor educação da época. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés. O fato de Moisés ter sido criado na corte de Faraó, o plano de Deus não se desfez. O projeto de Deus na vida de Faraó, na vida de Moisés, estava em curso. Irmãos e irmãs, querido, o projeto de Deus, o plano de Deus na sua vida está em curso. Ele não parou. Está em andamento o projeto de Deus na tua vida. Moisés, depois de 40 anos no Egito, Moisés teve que fugir, porque ele assassinou, ele matou um egípcio. E ele fugiu para o deserto de Midian. E lá no deserto de Midian,
ele encontrou Jetro, casou-se com uma das suas filhas. Jetro tornou-se o sogro de Moisés. E Moisés, durante 40 anos, serviu ao seu sogro Jetro no deserto, pastoreando ovelhas, cuidando dos negócios do seu sogro. E a Bíblia nos diz, no texto que nós lemos, em Êxodo capítulo 3, que Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. E perto do Monte Horebe, ele viu algo fenomenal. Ele viu algo especial que lhe chamou a atenção. Havia um arbusto, uma sarça, que estava pegando fogo. Mas um arbusto pegar fogo não era algo especial. Lembre-se que Moisés estava no deserto. O calor era muito intenso. E a umidade relativa de água também era muito alta. E isso favorecia que houvesse uma combustão espontânea dos arbustos que compunham o deserto. Mas que chamou a atenção foi que aquele arbusto, o fogo não consumia. Irmãos queridos, na sua chamada, Deus tem feito algo especial para te chamar a atenção sua. E você tem visto Deus agindo, Deus trabalhando na tua vida. Porque Deus tem um projeto contigo. E como nós falamos, o projeto de Deus na tua vida está em marcha. Ele não está marcando passo, não. Ele está em marcha. Ele está andando. E aquele fenômeno chamou a atenção de Moisés, porque a sarça não se consumia. Moisés chegou próximo, chegou perto daquele lugar. E quando ele chegou perto daquele lugar, Deus bradou, diz o texto que nós lemos, chamou a atenção de Moisés. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Não se achegue para cá, Moisés, porque a terra onde você está é terra santa. Tira as sandálias. Tira aquilo que você trouxe do Egito. Descalça os seus pés daquilo que você trouxe do Egito. Irmãos, tira da tua vida aquilo que você trouxe do mundo. Porque o que Deus te chamou é para viver em coisa santa. E quando Deus chamou Moisés, para esta grande batalha, para essa grande luta, que ia durar mais 40 anos. Sabe, irmãos, algumas das nossas chamadas é para a vida inteira. Deus fez um projeto na tua vida para a tua vida inteira. Deus não fez projeto na tua vida para fazer a metade, não. Não é isso, Rafaela? Deus não tem projeto para a vida inteira? Deus tem projeto na tua vida, que começa desde quando você é criança. Porque desde o ventre da tua mãe, Deus já te viu. O projeto de Deus na tua vida começa, como disse Jeremias, quando ele era massa disforme. Projeto de Deus. E quando Deus chamou Moisés, Moisés começou a questionar, a dar palavras, desculpas esfarrapadas. Moisés perguntou: quem sou eu? Moisés começou a achar que ele não era capaz. Quem sou eu? Essa pergunta, irmãos, revela que Moisés, ele tinha um complexo de inferioridade tão grande que ele pensou que Deus tinha escolhido a pessoa errada.
Irmãos, Deus te escolheu porque você é a pessoa certa para fazer aquilo que tem que ser feito. Deus não coloca ninguém errado. Deus não faz nada errado. A chamada é tua, o ministério é teu, o serviço é teu. Não tem ninguém melhor para fazer o que tem que ser feito se não for você. Alguém pode fazer diferente. Alguém pode florear de uma maneira diferente. Mas a chamada é tua. O serviço é teu. O ministério é teu. Sabe, irmão, nessas incapacidades que às vezes nós achamos que nós não temos, nós olhamos para um lado e para outro, podemos achar pessoas mais talentosas do que nós. Podemos achar pessoas que são melhores do que nós. E aí nós achamos que podemos dar desculpa para Deus. Não, Senhor, eu não tenho talento. Eu não tenho condição. Senhor, coloca fulano de tal. Aí a gente ainda tem, assim, a petulância de dizer para Deus, Deus, coloca fulano de tal. Ele é mais capaz. Ele é mais inteligente, ele é mais culto, ele é mais eloquente. Aí diz assim muitas vezes, ele tem menos vergonha do que eu. Coloca fulano, porque vai dar mais, vai dar certo, Senhor. Mas a obra de Deus é contigo. É Ele que te chamou. É Ele que te capacitou. Sabe, irmãos, eu quero te dizer que Deus não quer pessoas autossuficientes. Deus quer exatamente o contrário. Ele quer pessoas que dependam dEle. Que hajam por fé. Que hajam por fé. Se a gente começa a olhar a mãe de Moisés, quando colocou Moisés naquele cesto, ela usou por fé. Ela não sabia se aquele cesto, a Bíblia diz que ela colocou betume no cesto, não foi isso que a Bíblia fala? Ela colocou o betume, ela colocou o cesto de tal maneira que o cesto pudesse o quê? Não encher de água. Mas a mãe de Moisés talvez não teve tempo de testar o cesto. Pela fé ela fez, pela fé ela agiu, e pela fé Deus deu vitória. Que, irmãos queridos, nós temos que agir pela fé, e pela fé Deus vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Não importa se você sabe, mas haja pela fé. Sabe, queridos irmãos, às vezes nós temos tendência de fugir, porque achamos que nós não somos ninguém. Sabe por que nós achamos? Porque estamos olhando para a direção errada. A Bíblia diz, olhai para Jesus, que é autor e consumador da fé. Quando você olha para o espelho, você só vai ver a sua imagem. E quando você olha para o espelho e vê somente a sua imagem, você vai ver as suas limitações. Você vai ver as suas dificuldades. Você vai ver as suas deficiências. Mas quando você olha para Jesus, o autor e consumador da fé, você vai dizer assim, ó, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando você olha para Jesus e você toma posse da fé, você vai dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus responde para esta pergunta esfarrapada de Moisés, quando ele disse assim, quem sou eu? E no versículo 12, diz assim, certamente, Moisés, eu vou ser contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, este povo me servirá neste monte. Resposta de Deus. E aí Moisés não satisfeito. Moisés ele dá uma outra pergunta, faz uma outra pergunta esfarrapada.
Moisés diz assim: eu não tenho conhecimento, eu sou ignorante. Quando ele pergunta assim: quem é você? Moisés sentiu falta do conhecimento, Moisés sentiu falta de intimidade com Deus. Moisés sentiu falta de ter uma vida de comunhão com Deus. Ele não sabia o suficientemente bem para como ele poderia descrever Deus. Quem tu és? Quem é você? Como é que eu vou descrevê-lo? Porque lá no Egito, tem os deuses do Egito, que são assim, que são assado. Lembre-se que Moisés passou 40 anos como príncipe do Egito. Ele conhecia todos os deuses do Egito. Ele sabia toda a afeição, os desenhos. Ele sabia. Ele sabia como é que era a feição daqueles deuses. E aí aparece um Deus que fala com ele em uma sarça, que manda ele tirar as sandálias dos pés, porque aquele monte era santo. Um Deus que manda ele ir ao Egito para libertar o povo. E ele diz assim: olha, eu vou dizer que tu é quem? Como é que eu vou te descrever? Como é que eu vou dizer como é a sua aparência? Isso demonstrava, irmãos, a falta de conhecimento. Moisés, ele sentiu falta do conhecimento e de intimidade com Deus. Quando nós não conhecemos, quando nós não temos intimidade com Deus, nós não sabemos identificar a voz de Deus. Quando o Senhor chamou Samuel, Samuel estava dormindo, estava deitado. E uma voz falou: Samuel, Samuel. Samuel se levantou e foi falar com Eli. O senhor me chamou? Não. Volta para o teu lugar. A segunda vez, a mesma situação, ele foi procurar Eli. E o sacerdote disse: não, eu não te chamei, volta para o seu lugar. A terceira vez aconteceu, mas aí Eli já conhecia a voz de Deus. Já tinha intimidade. E disse: olha, meu filho, se acontecer a próxima vez, você diz assim: eis-me aqui, Senhor. Irmãos queridos, quando nós não temos intimidade com Deus, nós não sabemos entender o que Deus está falando. E aí nós seguiremos, nós viveremos por vista, nós viveremos por vista e nem por fé. Moisés recusou a missão, porque Deus ele recusou a missão pelo mesmo motivo, porque ele faltava a ele, irmãos, conhecimento e intimidade com Deus. Não tinha intimidade, não tinha conhecimento, ele não tinha por que aceitar a missão. Sabe, queridos irmãos e amadas irmãs, a falta de intimidade com Deus nos leva a não conhecê-lo. E por não conhecer, nós não reconheceremos a voz dele falando conosco. Por nós não reconhecê-lo, por nós não termos intimidade, nós não conseguiremos entender o que Deus está falando conosco. E por nós não reconhecer a voz de Deus, nós não realizaremos a sua chamada nas nossas vidas. Moisés recusou a missão, dando uma desculpa esfarrapada, dizendo: quem tu és? E eu quero te dizer uma coisa: para cada desculpa que você dá para Deus, Deus tem uma resposta para você. As suas desculpas esfarrapadas, Deus não aceita. Para esta desculpa que Moisés deu,
Quem é você? A resposta de Deus para ele está no versículo 14. Passa aí, irmãozinho, diz assim: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou. Moisés, não satisfeito, ele deu uma outra desculpa esfarrapada. Diz assim: olha, o povo é duro de coração. A pergunta de Moisés para Deus foi: e se eles não me ouvirem? O que eu vou fazer? Senhor, eu era príncipe no Egito. Eu vivia no palácio. Tu acha que eu vou chegar no meio dele, eles vão me ouvir assim, simplesmente? O que eu vou dizer? Moisés se sentiu intimidado, preocupou-se com a reação que o povo teria com ele, preocupou-se com a mensagem que ele tinha que levar. Irmãos e irmãs, Deus tem colocado nos seus lábios mensagens proféticas. E as mensagens que Deus tem colocado nos seus lábios é para você falar. Que ouçam ou deixem de ouvir, a palavra profética está contigo. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer se eles não me dão atenção? Como é que eu vou dizer se eles me acham louco? Entendam que o eu sou te mandou. O Deus Todo-Poderoso te mandou. Sabe, irmãos, Moisés se esqueceu que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Esqueceu-se também que os planos de Deus jamais falham. Senhor, como é que eu vou falar com fulano? Você pode estar pensando no seu coração. Senhor, tu tens me mandado para falar com alguém. E eu estou tentando, mas eu não consigo, porque eu não sei como serei recebido. Eu não sei como serei aceito. Mas a palavra de Deus é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A mensagem profética que Deus tem colocado, que Deus tem te dado, é para você entregar a quem Deus tem te orientado. Não se esqueçam que os planos de Deus jamais falham e que os projetos de Deus na sua vida estão em marcha. Mas como nós falamos, para cada desculpa esfarrapada, Deus tem uma resposta para nós. E a resposta de Deus para Moisés diz assim: quando eu terminar, eles te ouvirão. Esta mesma palavra eu quero dizer para você hoje, irmão. Se você está com medo de falar com alguém, a palavra de Deus, olha, diz assim: quando eu terminar o que eu estou fazendo, eles te ouvirão. Quando Deus terminar o que Deus está fazendo, todos prestarão atenção ao que você vai falar. Deus sabe com quem Ele trabalha. Deus sabe como mudar e como mover as coisas. Deus sabe o momento certo de trabalhar. Para cada desculpa esfarrapada, Deus tem uma resposta para você. A quarta desculpa esfarrapada de Moisés: Senhor, eu não sou simpático.
Eu não sou carismático. Eu não sei falar direito. Quando eu vou falar, me dá um nó na garganta. Quando eu vou falar, a minha garganta fica seca. E a palavra some, e a vontade que eu tenho é de cair duro, desmaiado. Não é isso, irmãos? Está com medo do que Deus está tentando para falar na tua vida? Para cada desculpa esfarrapada, Deus hoje está trazendo uma revelação para você. Não sei falar. Moisés lamentou as suas fragilidades. Quem daria ouvido ao que ele teria que estava falando? Deus já havia lhe prometido ser a sua companhia. Deus já tinha prometido o êxito da missão. Mas mesmo assim, Moisés continuava dando desculpas esfarrapadas. E aí o que acontece, irmãos? Deus dá a Moisés um companheiro, Arão, seu irmão, para falar com ele. Essas desculpas esfarrapadas, irmãos, não é sinal de humildade. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, eu sou tão pequenininho. Ah, Senhor, eu sou tão pobrezinho. Coisa besta. Falsa humildade. Falta de reconhecimento da capacidade que Deus tem te dado. Na verdade, irmãos, essas ações são atos de incredulidade daquilo que Deus tem feito na sua vida. São atos de incredulidade da providência de Deus para contigo. E aí Deus responde para Moisés dizendo assim: Moisés, eu vou falar através de você. Sabe, irmãos, Deus vai falar através de você. Você acredita, irmãos? Você acredita que Deus vai falar através de você? Você acredita que Deus vai falar através da sua vida? Você acredita que Deus vai falar através da sua boca? Você acredita que Deus vai trazer salvação para vidas através de você? Porque Deus te chamou. E por último, Moisés deu a quinta desculpa esfarrapada. Eu não quero ir. Não adianta me mandar, Senhor, que eu não vou. Não adianta que eu não quero ir. Moisés diz lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 13, diz assim: manda outra em meu lugar. Apesar de tudo aquilo que Deus tinha prometido, Moisés continuava com desculpas esfarrapadas, porque ele não queria ir. Ele travava uma luta entre a vontade dele e a vontade de Deus. E aí, queridos irmãos, muitos gostam de pensar que servem a Deus e até repete a oração do Pai Nosso, mas não se submetem à vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas faltas na mesma proporção em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo mal, porque teu é a glória, o poder e a majestade para todo sempre. Nas suas orações recitam o Pai Nosso, mas não tem intenção real de fazer a vontade de Deus. Mas como nós falamos, para cada desculpa que você possa estar dando, Deus tem uma resposta para você. Em Êxodo capítulo 4, versículo 14, diz assim: então se acendeu a ira de Deus contra Moisés. Deus te chamou, irmão e irmã querida,
para fazer a obra que lhe foi confiada. Não adianta dar desculpas esfarrapadas para Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia nos mostra, em Jeremias, capítulo 1, o versículo 6 ao versículo 7, o Senhor disse assim, Jeremias, então disse eu, Jeremias falando para Deus, então Jeremias disse, então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, mas para cada resposta, para cada desculpa esfarrapada, Deus tem uma resposta. E a resposta de Deus para Jeremias foi, mas o Senhor lhe disse, não digas que sou um menino, porque a todos a quanto te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Nós temos o exemplo de Jonas. Ele foi escolhido para levar uma mensagem de transformação aos habitantes da cidade de Nínive. Jonas fugiu e enfrentou as consequências da sua desobediência. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 ao versículo 15, nos fala que Deus instruiu Ananias para socorrer Paulo em Damasco. E Ananias não queria socorrer Paulo, porque a fama de Paulo era que ele era um perseguidor da igreja. E Ananias dizia, eu vou atender este homem mau, eu vou socorrer este homem que quer destruir a igreja, eu vou atender a ele. Ananias não queria socorrê-lo, pois conhecia a fama de Paulo. Então Deus disse para Ananias, disse, Ananias, não é como você está pensando não, Ananias, porque este homem chamado Paulo, da cidade de Tarso, ele é para mim vaso escolhido. Ele é para mim instrumento escolhido. Irmãos, aquilo que Deus tem mandado você fazer, é para você fazer porque a quem Deus tem te enviado é instrumento, é vaso escolhido por Deus. Sabe, amados, depois de todas essas desculpas esfarrapadas de Moisés, Moisés acabou, e não tinha como, Moisés acabou aceitando a vontade de Deus e fez o que Deus havia pedido. Nós também não queremos fazer o que é preciso ser feito. Não queremos obedecer à voz de Deus. Por isso, irmãos, criamos muitas desculpas esfarrapadas para nós fugirmos da nossa chamada. Estou com dor, estou debaixo do travesseiro, está chovendo, está sol, está frio, estou assado, estou cozido, está cru. Desculpas. Podemos dar tantas desculpas como imaginarmos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as realidades. E Ele não aceita desculpas. Assim como Ele não aceitou as desculpas de Moisés, Deus não aceita as nossas desculpas. E aí eu quero te convidar, irmão e irmã querida. Eu quero te convidar para você parar de inventar desculpas para Deus. Porque todas essas
milaborante desculpas. Às vezes ficamos pensando em desculpas a serem dadas. Ficamos imaginando desculpas. Essas desculpas não convencem ao Senhor. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, para você parar de ser um especialista em dar desculpas. Seja qual for a sua desculpa, até agora, para não fazer a obra de Deus, pare. Qual vai ser a sua desculpa agora, meu irmão ou minha irmã, para continuar a não fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer? E eu quero dizer qual vai ser a sua desculpa amanhã. Você pode estar pensando numa desculpa hoje. Qual vai ser a sua desculpa amanhã? Qual vai ser a sua desculpa terça-feira? Você vai inventar uma outra desculpa para quarta? Você vai pensar naquelas desculpas do Garfield? Sabe aquele gato que se coloca por aí? Segunda-feira é um dia preguiçoso. Vai pensar na desculpa de terça, de quarta, da quinta, da sexta, da desculpa do sábado. Aí chega o domingo, fazem outra coisa. Quero terminar esta palavra recitando para os irmãos um texto da palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, versículo 30, que diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Servos que não fazem a vontade do seu Senhor. Mateus 24, versículo 30, é classificado como servo inútil. E o servo inútil é lançado nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E eu quero dizer aos irmãos e às irmãs: levanta-te, põe-te de pé, e o Senhor falará contigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que o Espírito de Deus possa ser tratado com você nesta noite, em nome de Jesus. E se esta palavra, irmão, falou contigo, essa palavra falou contigo, se esta palavra contigo falou com você, aplique no seu coração. Porque se você não aplica no seu coração, é como um sino que toca e não fala nada. Mas se essa palavra mexeu contigo, se essa palavra trouxe a razão a você, comece a agir de acordo com a palavra de Deus. E você verá coisas grandes e firmes acontecendo na sua vida para a glória e honra do nome do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe